partir do diagnóstico ou a partir de uma diagnóstica é o médico, né? Você tem isso, você tem aquilo, né? Seja o sintoma fisiológico, orgânico ou aquilo que a gente poderia chamar de psicológico, né? Enquanto que o sintoma psicanalítico, quem estabelece o sentido é o analisante, é o sujeito, não ser um analista, né? Conforme a gente tem colocado, né? E conforme a gente sabe, né? A verdade que o sintoma carrega, né? Porque o sintoma vem trazendo uma verdade que é a verdade do inconsciente, né? Essa verdade, ela só é possível porque tem um terceiro na cena. Então não é nem o analista, nem o analisante, nem o sujeito que tem essa verdade. É o terceiro, né? O Lacan disse lá num seminário, numa conferência dele chamada A Terceira, né? É o terceiro que traz essa verdade. Esse terceiro é quem? É o inconsciente, né? É o inconsciente. Então tem alguma coisa que se passa ali entre o analisante e o analista, mas a verdade, ela só aparece, essa verdade, ela só do sujeito, né? Que é a verdade do saber inconsciente, só aparece exatamente quando o terceiro entra em cena, que é o inconsciente. Que aí tem toda a dimensão dos conceitos fundamentais, né? Que é a transferência. Quer dizer, a transferência só aparece porque o inconsciente ele entra em cena, né? O inconsciente do analisante, obviamente, né? Ele entra em cena. Quem veste a roupa da transferência no analista, né? A roupa de analista é o analisante, né? Lembra aquilo que o Né falou, né? Tem a ver com isso, quer dizer, não existe semblante de analista, né? Então eu estou aqui me oferecendo como objeto para esse sujeito, mas quem veste a roupa em mim de analista vai lá e coloca uma roupa assim, né? E tal, na transferência é o analisante. A partir de alguma coisa lá da vida dele, da verdade do inconsciente dele, que ele coloca. Porque me achou bonito, porque me achou feio, porque me achou chato, porque me achou inteligente, porque me achou burro, porque eu pareço com o pai dele, porque eu pareço com a mãe, porque eu não pareço com ninguém, né? Qualquer elemento, né? Lembra que Freud diz, né, lá no texto de 1915, né, da dinâmica da transferência, né? O sujeito, qualquer elemento lá da historinha de amor dele que ele viveu, né, com os pais, as primeiras experiências amorosas, ele pega alguma coisa, encontra na figura do analista e depois ele pega isso e coloca lá na roupa do analista. Pronto. Está colocado. O sintoma analítico ele vai aparecer aí, né? No momento em que o sujeito, né, nessa relação com o outro, né, com o analisante, com o analista, que ele veste essa roupa do analista, né, nessa pessoa, é que a verdade do sintoma pode aparecer. Então a gente está caminhando a partir daí. Nisso a gente viu também que o sintoma, né, ele está articulado a noção de recalcamento. Lembram disso que a gente falou, né? Então está articulado a noção de recalcamento, ou do recalque, né? Que o recalcamento é exatamente a retirada da consciência de um elemento, de um pensamento, por exemplo, né, que é intolerável para o sujeito. Então o que o próprio aparelho faz, né? Ele retira do campo da consciência esse elemento, né, que é uma verdade insuportável, um pensamento que é intolerável, e lança para o inconsciente, né? Lançou para o inconsciente. Está resolvido momentaneamente, né? Então retirou do campo da consciência, beleza, está apaziguado, porque a operação de recalque, né, o recalcamento ele faz isso, vai lá, retira, vai para o inconsciente, resolveu por um tempo. Qual que é o problema? O problema é que isso volta depois, né? Isso volta, como o Freud lembra a gente, né? Através do retorno do recalcado. Aquilo que foi retirado não está morto, foi retirado. Ele volta, só que ele volta o quê? Transfigurado, transformado, modificado, sob a forma de sintoma. Aquilo que foi retirado como livro, volta como caderno, por exemplo. Ou seja, tem um vestígio, eu sei que é alguma coisa que eu abro, que tem lá as folhas e tal, saiu como livro, voltou como caderno. Sempre tem algum elemento que me indica que teve alguma coisa ali. Por isso que o sintoma também, ele é o quê? É o quê? Sinal, né? É indício ou sinal, né? E substituto, né? Então ele é sinal. Quando eu olho lá para o caderno, ou para aquele bloco, eu falo assim, isso é um caderno, isso é um bloco, isso é um livro. Parece. Não sei o que é direito.
uma coisa que saiu, que foi retirado do campo da consciência é o livro. Quando volta, volta com alguma coisa assim que me dá a sensação de que eu já vi esse negócio antes. Eu já vi essa coisa antes. Então ele é o sinal de que alguma coisa foi retirada. Mas ao mesmo tempo não é o livro que volta. É alguma coisa que voltou transfigurada porque substitui o livro, né? Ou seja, é sinal e substituto de uma satisfação não alcançada. Lembram disso, né? Ou seja, não foi alcançada porque não foi permitido que fosse alcançada, né? Exatamente por isso. Eu me deparo com aquele pensamento e falo, meu Deus, não posso pensar nisso. Aí retira do campo da consciência, né? E volta depois. Então, sintoma é sinal ou indício, né? E substituto de uma satisfação não alcançada, não chegada, né? Como o Freud vai dizer, né? E aí, nós vimos isso, aí passamos por essa ideia toda, né, do sintoma, e a gente está prometendo aí já há um tempão, né, de entrar no sintoma como metáfora. Tudo isso que está sendo dito, Freud, ele destrincha isso, né, nesses textos que a gente está lendo, só que ele não nomeia isso como metáfora. Ele vai falando da substituição que tem, ele vai mostrando através do jogo de palavras como que isso acontece, né, que nem sempre é possível fazer isso no português, né, mas no alemão, né, tem o jogo de palavras, né, que vão apontando para essa substituição. Freud vai fazendo um trabalho de linguista, considerando, obviamente, o sujeito. Que Lacan depois vai nomear isso a partir daquilo que a linguística o permitiu fazer, vai nomeando isso de uma metáfora, né? Ou seja, o sintoma como metáfora, ou seja, como esse substituto, né, mas que tem um sentido que preserva uma mesma estrutura daquela anterior, né? Por isso que a metáfora faz isso pra gente, né? Eu uso uma metáfora qualquer, eu consigo entender o que o sujeito está falando, porque ele mantém uma estrutura semelhante, mas não é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Mas me lembra, eu consigo entender, se Augusto usa uma metáfora aqui, né? Eu consigo entender aquela metáfora. Se eu for falar de política, por exemplo, estão falando aí, né? Ah, mas o Bolsonaro falava, né? Estou jogando dentro das 4 linhas da Constituição. É uma metáfora do futebol para falar, né, do regramento jurídico, né? Eu sei que tem a ver, mas não é a mesma coisa, né? Então nós começamos a ver isso, e nessa história toda, a gente pensou no sintoma como um substrato corporal, né? Então Freud vai dizer que o sintoma, ele tem o seu substrato corporal. Então ele é ao mesmo tempo, né, uma dimensão que é subjetiva, mas ele tem um substrato corporal. Lembram disso que a gente começou a discutir, né, no último encontro? E a gente não pode deixar, então, quando a gente pensa, né, no sintoma como substrato corporal, de extrair, por exemplo, né, dessas considerações freudianas, o conceito de pulsão. Então já apareceu aqui o conceito de recalcamento, né, nós já falamos de recalcamento, e agora estamos falando de um outro conceito, né, uma outra noção que é a pulsão, né? Porque tem o substrato corporal e a gente não pode pensar então nessa dimensão do substrato corporal sem levar em consideração a pulsão, né? Lembrando que Freud vai dizer que a pulsão, ela é o quê? O Freud vai dizer que a pulsão é a nossa mitologia, né? Ele vai dizer isso, porque assim, você não tem como demonstrar aqui de fato, né? Mas ele vai dizer que a pulsão, ela é alguma coisa, olha só como é que Freud diz, né? Alguma coisa que está entre o psíquico e o somático. Você tem de um lado o psíquico e você tem do outro lado o somático, o corpo, né? A pulsão é alguma coisa que está aqui, ó, entre o psíquico e o somático. De um lado eu tenho o psíquico, de um lado eu tenho o somático. A pulsão não é nem psíquico, nem somático. Ela é alguma coisa que está entre o psíquico e o somático. Precisa do substrato corporal, né? Eu preciso do meu instinto sexual, para a pulsão sexual poder trabalhar. O instinto sexual está aí, todas as espécies, né, que são sexuadas. O instinto da fome, preciso dele, né, para poder me alimentar. Está aí em todas as espécies aí, né. Que mais? Do sono, né, alimentação, reprodução, né, tudo isso está colocado aí. Agora, no humano, exatamente pela entrada da linguagem, o que vai acontecer? Isso que é da ordem do instinto, na medida que a linguagem entra em cena, isso que é da ordem do instinto vai sendo trabalhado, vai sendo modificado e vira isso que Freud vai chamar de pulsão. Ou seja, tem alguma coisa do corporal que permanece, mas tem uma perda na hora que eu entro para a cultura.
Então, na hora que eu entro para a cultura, que a linguagem, vou usar o termo da moda, né, me coloniza, né? Na hora que a linguagem me coloniza, me colonizou, eu perdi. Perdi esse elemento que eu tinha da natureza. Mas não perco tudo, né? Porque eu continuo, né, como qualquer animal, tendo aquilo que é da ordem da fome, da reprodução, né, do sono, tudo isso está presente. Só que tem um problema. Né? Se o instinto ele é variável, né, no sentido de que vou lá, realizo, né? Imagina uma fêmea aí de uma espécie qualquer, né? Uma cadela, por exemplo, né? Entrou no cio, foi lá, resolveu o instinto da reprodução, acabou. Só daqui a não sei quanto tempo ela vai entrar no cio novamente, né? Nos humanos, o que o Freud vai dizer? A pulsão, ela é constante. Ela não tem isso, foi lá, resolveu e pronto, né? A pulsão, ela é constante, né? Tem esse caráter de constância, por exemplo, na pulsão. Por isso que ela tem uma pressão, né? Ela tem uma pressão. E ela também, ela tem um objeto que ele é o quê? Que é variável. Que é variável. Quer dizer, a cadela está no cio, fatalmente, se não tiver nada que impeça, ela vai encontrar um macho para poder reproduzir. Esse objeto, ele é invariável. Não tem jeito. Não tem jeito. Está lá a cadela, está lá o cachorro, cópula, o cio no meio do caminho de tudo, né? Reprodução. Agora, nos humanos, não, né? Aí, na hora que isso que seria o instinto da reprodução, ele recebe esse envelopamento da linguagem, o que vai acontecer? Ele tem uma perda disso que é da natureza, o objeto não é mais invariável, o objeto ele é variável. O objeto da pulsão, então, pode ser qualquer um. Pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher com um homem, uma mulher com Deus, um homem com Deus, e com transcendente, com qualquer coisa, né? Como as experiências, por exemplo, dos místicos vão dizendo pra gente. Né? Então, assim, ele é variável. Né? O que há de mais variável na pulsão é o objeto, né? O que Freud coloca lá no texto da pulsão. Né? Então, tem um substrato corporal. Por que eu estou trazendo isso? Primeiro, né, para pensar naquele seminário que a gente está vendo na quarta-feira, lá com o Marcos, né, da histeria, né, assim, que tem aquilo que mais vem denunciar para a gente substrato corporal do sintoma são as histéricas, né, que trazem no corpo, né, aquilo que o Freud vai dizer da complacência somática, né, mas trazem no corpo para denunciar e anunciar uma verdade. Ou seja, o sintoma tem um substrato corporal. E o que nós vimos? Não tem quadrinho aqui hoje, né? Tem que pedir. Tem que fazer uma demanda. E aí, nesse sentido, a gente viu, né, quando o Freud vai fazendo isso, a gente colocou no quadro, né, no último encontro, que é como se você pudesse pensar, né, disso que Freud testemunhou, né, ou falou, né, da relação entre o psíquico e o somático da pulsão. Você tem esses três elementos, né, que você tem o real da libra de carne, que o Lacan vai falar do real, né, lembra lá dos três ciclos, né, concêntricos e tal. Você tem o real da libra de carne, vou fazer um desenho imaginário, né, tem o real da libra de carne. Papel, ele é chique. Não usa papel mais não, minha irmã. Não, minha irmã, isso aqui é passado. Papel é muito século XX, entendeu? Deus não tiver a mão. Papel é muito século XX. Eu estou voltando para a educação moderna de novo, deixando o digital. Mas ele também é manual, só que é um manual diferente, entendeu? Esse daqui, meu irmão. Eu tenho canetinha dessa pra te dar, eu esqueci, eu tenho uma canetinha dessa pra te dar. Como é que é? Só fazer aqui, Augusto? Fazer aqui, que ele não está digitalizado. Estou, meu irmão, aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo aí? Estão vendo? É mais redondinho, né? Aqui, então, você tem o real da libra de carne, né? Que seria demais, né? O real do próprio corpo, né? Assim, né? O real do corpo. O real do corpo, por exemplo, né? O que o Lacan vai dizer pra gente? O Freud antecipa. O Lacan só pega e coloca isso numa outra roupagem, né? Que seriam exatamente esses movimentos corporais, por exemplo, que a gente não tem controle. Você não tem controle, por exemplo, quando você está com gás. Tem aquele momento que às vezes parece que a sua barriga conversa sozinha. Fica isso, por exemplo, do real do corpo. Ou seja, você não tem controle, por exemplo, sobre isso, né? Por exemplo, né? São várias outras situações, né? A gente tem aqui do outro lado o simbólico, pode ser em qualquer lugar aqui, né?
que está vinculada à palavra. Essa palavra, por exemplo, que chega até mim, né? Que chega até nós e vai nos colonizando, por exemplo. Né? Ou seja, a experiência que a gente tem com a língua, por exemplo, né? É uma experiência de exterioridade. A língua não nos é dada no nascimento, né? Antes do nascimento. A gente nasce com a capacidade de linguagem. Você tem uma área do cérebro especializada, etc. e tal. Mas isso não garante muita coisa. Sem ela, né? Entre o psíquico e o somático, né? Sem ela a gente não faz, mas também ela não garante. Né? Então eu preciso dela, mas tem que ir além dela. Então a língua vem o quê? Me invade. Eu lembro que, né, falando, né, da questão lá de a língua, né, ou la língua, né? Que é exatamente esse tati-bitate, a forma como a gente conversa com o bebê, que a gente vai falando com o bebê, e o bebê recorta isso também, né? Da medida que a mãe, o pai, as pessoas que eu vou cuidando vão falando e conversando com ele vai recortando alguma coisa dessa ordem da linguagem, e é uma língua que não tem sentido, mas que nos toca de alguma maneira, né? Oi, Luzia. E aí, junto com essa dimensão simbólica, né, aquilo que a gente falou, a língua ela nos invade, ela nos é dada numa exterioridade, né? A música, ela parte do alto, o Chico Buarque fala isso, né? Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Tinha tanto lugar no mundo para me jogar, eu nasci na miséria, na boca da miséria, nasci no Rio de Janeiro. Né? Diz que Deus, diz que dá, né? Essa música, né? A parte do alto é linda, né? Então assim, tinha tanto lugar para eu nascer no mundo, para eu falar tanto idioma, fica aí na boca da miséria, eu nasci na boca da favela no Rio de Janeiro, né? E você tem a dimensão imaginária que tem a ver exatamente aqui, né? Com essa dimensão da construção da imagem corporal, né? Então, essa dimensão da pulsão, vou deixar aqui, não, fica aí com você. Eu sou meio desastroso. Desastrado, como é que é? Desastrado, né? Sim. E aí sim, né, nesses três elementos, né, do real da língua de carne, a construção da imagem corporal, da dimensão imaginária, né, que eu estabeleço com o outro, né, o outro me servindo como matriz simbólica, mas ao mesmo tempo como espelho, né, o Lacan diz que para nós, né, assim, tudo no mundo serve como espelho, né, assim, né, ou seja, você vai se constituindo a partir dessa relação com o outro e o simbólico vinculado à palavra. E nós vimos até aqui, e no meio do caminho, várias questões surgiram para discutir a relação entre trauma e sintoma, mas pensando na fantasia. Não sei se vocês se lembram, né, que no último encontro, então, várias questões começaram a aparecer sobre a fantasia. Então nós vamos fazer um pequeno desvio rapidamente para falar da fantasia, para a gente articular novamente com o sintoma. Aí você ganha um presente. Aí você vai ler o seu presente. Mas assim, ler dramaticamente, não é uma leitura assim não, viu? A leitura dramática, entende? Bote aí o ator. Bote o João Vitor Global aí para fora. Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, sergal-te na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, eu seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Muito bem. Poema de Sete Faces. A Vivian também ganhou um presente, viu? Também bem dramática, assim, né? Bem global. Bem Medeia. Eu fico Nossa, Medeia. Glosa, Fernando Pessoa. meu Deus, ele escolheu só meus favoritos hoje. Eu tava te escutando, Paulo. Sintonia do sintoma. Do sintoma. Sintonia. Quem me roubou a minha dor antiga,
e só a vida me deixou por dor? Quem, entre o incêndio da alma em que o ser periga, me deixou só no fogo e no torpor? Quem fez a fantasia minha amiga, negando o fruto e emurchando a flor? Ninguém, ou o fado, e a fantasia siga a seu infiel e irreal sabor. Quem me dispôs para o que não pudesse? Quem me fadou para o que não conheço na teia do real que ninguém tece? Quem me arrancou ao sonho que me odiava e me deu só a vida em que me esqueço? Onde a minha saudade a cor se crava? Ana, você também? Recebi um texto chamado Propaganda, da Mislária, ou é Mislária? Eu conheço o Gislaida. Isso. É uma poeta polonesa. Polonesa? É. Na minha tradição eu achava que era russa. Mas ela vai falar sobre a Dama da Neve. Eu sou um tranquilizante. Eu sou eficaz em casa. Eu trabalho no escritório. Eu posso fazer exames no banco das testemunhas. Eu conserto copos quebrados com cuidado. Tudo o que precisas fazer é levar-me e deixar-me derreter sobre a tua língua. E engole-me apenas com um copo de água. Eu sei como lidar com o infortúnio, como receber más notícias. Posso minimizar a injustiça, iluminar a ausência de Deus, ou escolher o véu da viúva que combine com o seu rosto. O que tu estás esperando? Que tenha fé na minha compaixão química. Tu ainda és jovem, homem e mulher. Não é tarde demais para aprender a relaxar. Quem disse que tens que me pegar no queixo? Deixe-me ter o teu aviso. Vou amortecê-lo com o sono. Tu vais agradecer-me por te dar 4 patas para caíres. Vende-me a tua alma. Não há outros compradores. Não mais existe nenhum outro demônio. Muito bem. Bom, então, assim, depois vocês vão entender por que eu coloquei esses 3 poemas, né? Principalmente o Glosa, do Fernando Pessoa, mas outros 2 na relação que ele estabelece, né? Porque exatamente isso assim, que a gente estava discutindo, como eu disse, né? A gente ficou um tempo grande no encontro passado pensando na questão da fantasia, essa relação entre sintoma e fantasia, trauma e fantasia, trauma, sintoma e fantasia, né? A gente ficou discutindo isso, as pessoas dando exemplo e tal. Aí por isso eu resolvi então, para a gente falar rapidamente sobre essa noção de fantasia, basicamente em Freud e também muito rapidamente, né? Porque Freud desde 1896 fala da fantasia, vai falando isso até 1930 e poucos, né? Vai falando de fantasia. Então eu peguei só assim uma coisa bem rápida para nos ajudar a pensar nessa dimensão do sintoma, principalmente nesse texto que a gente está trabalhando aqui, que é o caminho da formação dos sintomas. Cássio, Oi. mas para você, aumentou mais acerto bacana. A fantasia é algum tipo de maneira, mesmo, não, talvez não natural, de ressignificar o próprio trauma ou não? É equivocado se pensar assim? Não é equivocado não, mas a gente vai ver aqui a partir do Freud, porque também não tem muita diferença depois daquilo que Lacan vai falar da fantasia não. Mas a gente vai ver aqui, né, porque ele aproveita a própria noção que o Freud vai colocar, que a fantasia é uma espécie de um roteiro, assim, né, que o sujeito se localiza no mundo, né, uma cena, né, assim, uma cena do qual o sujeito é participante. Então é a maneira que ele tenta ressignificar algum dos traumas. Eu só não tiraria o ressignificar, né? Assim, o ressignificar que não é uma palavra da moda, mas não é a palavra, não é a palavra. Mas a gente vai chegar lá. Ele tenta arrumar, no caso, então, tentar achar uma linguística colonizada que funciona. Não, tenta arrumar o quê? Arrumar a ideia do trauma, como ele lida com o trauma. Não, sim. Não, o sujeito, né? Sim. O sujeito, sim. Então tá, Porque a fantasia é uma espécie de uma resposta para uma insatisfação que está colocada. Né? Você tem uma insatisfação. Né? A fantasia. Exatamente. Você suporta o real, então ela está. Em termos lacanianos é isso. Né? O insuportável do real você põe
O insuportável do Real, do Sol de Teresina, você põe um cap e um óculos assim bem potente. E um filtro solar de 90. Entende? É como se fosse isso, sabe assim, é essa lente que você coloca para poder te proteger do real. Para ficar um pouco mais suportável, né? Mas é o seguinte, veja só. Eu peguei lá no Laplanche, né, no vocabulário da psicanálise, que é um vocabulário assim, bem interessante, porque o Laplanche ele faz um percurso bem interessante também assim, na obra freudiana, para dizer de vários termos, conceitos e noções teóricas. Então, lá no Laplanche, o Laplanche vai definir a fantasia como o quê? Como roteiro imaginário, e tudo isso ele está extraindo de Freud. Ele não está, né, construindo a noção mesmo, né? É o roteiro imaginário em que o sujeito está presente e que representa, de modo mais ou menos deformado, pelos processos defensivos, a realização de um desejo. E, em última análise, de um desejo inconsciente. A fantasia apresenta-se sob diversas modalidades. Fantasias conscientes ou sonhos diurnos, fantasias inconscientes, como as que a análise revela, como estruturas subjacentes a um conteúdo manifesto, e fantasias originais. Então ele começa dizendo que a fantasia é exatamente um roteiro imaginário em que o sujeito está presente. Então coloca exatamente o que? A fantasia é esse roteiro que está colocado, como se fosse uma cena de teatro, mas o sujeito está presente. Então não é alguma coisa em que o sujeito está excluído. Se a gente se lembra bem lá, né, dos primeiros textos do Freud, quando Freud ele começa realmente a pensar na noção de fantasia, né, e a noção de realidade psíquica, vamos lembrar lá o que Freud faz, né? Primeiro momento, a gente tem a chamada teoria da sedução, né? Então qual que era a hipótese do Freud? Teve, no caso da constituição das histéricas, né? Você teve uma cena de fato, na realidade, em que essas mulheres, quando meninas, foram seduzidas pelo pai. Então teve uma cena de sedução, uma cena de abuso, e aí, exatamente frente a essa cena, né, de abuso, de sedução que aconteceu na realidade, ela dá uma resposta que seria histeria. Freud começa a verificar uma série de situações, né? E o Freud falou, olha, eu vi que as minhas histéricas, elas mentem pra mim, né? Assim, né? Lembra da cena, né? Mas por que você fez isso? Fez isso aí, né? Que você me contou essa história toda, atravessada? Ah, mas era o que eu só queria ouvir, né? Ela fala mais ou menos assim, né? Que ele vai pensar na chamada, no protopseudo, né? Na primeira mentira que é histérica, mas depois vai pensar na neurose, né? A primeira mentira que a histérica conta e conta para si, né? Aí Freud, na hora que ele localiza isso, ele tem até aquele momento que ele fala, olha, se eu acreditasse nessa teoria da sedução, eu teria que acreditar também que todos os pais de Viana são perversos, né? Ou seja, a Fliss, a Fliss, aí é com você, aí já é com você. Mas numa das cartas da Fliss ele fala isso, olha, se eu apostasse nessa teoria, eu teria que acreditar que todos os pais de Viana, inclusive o meu, ele fala isso, né? Inclusive o meu, são perversos, né? Porque houve, então, a sedução, houve o abuso com todas as histéricas, né? Daqui de Viana. O que Freud faz? Freud começa a localizar que, na realidade, não era a cena, de fato, que havia ocorrido. Na realidade, que um pai seduziu ou abusou sexualmente da sua filha. Mas havia uma fantasia de sedução. Então, dentro daquela cena, o pai pega a menina e põe ela no colo. Coisa que acontece corriqueiramente com todo mundo, com todo pai, fazendo um carinho, uma relação de afeto com a filha. Ela recorta aquele pedaço ali da realidade, né? A cena que aconteceu, pegou no colo, bateu no bumbum, colocou não sei o que, fez qualquer coisa que faz parte das relações familiares, né? O que o sujeito faz? O sujeito recorta um pedaço daquilo e passa a construir uma cena no qual ele participa de sedução. Então Freud muda, né, a ideia da teoria da sedução, passa para a teoria da fantasia da sedução, que é uma grande virada, né, que ele dá na teoria dele. Então não houve a cena de sedução, mas houve alguma coisa ali que o sujeito recorta da realidade um pedaço, uma mordida, né, da realidade e transforma aquilo, né, em uma coisa qualquer
que seria, ele vai falar então dessa fantasia da sedução. Então o sujeito participa dessa cena, né? Ele está presente, ele é ativo na construção dessa cena, né? E aí, o próprio Freud vai dizer, nesse texto que eu falei, né, Caminho da Formação do Sintoma, que ele vai dizer o seguinte: as fantasias possuem realidade psíquica, em contraste com a realidade material. Ou seja, tem uma realidade psíquica que se contrasta com a realidade material que não necessariamente aconteceu, né? Então, uma coisa é a realidade psíquica, é a maneira como o sujeito interpreta a realidade material, né? E gradualmente aprendemos a entender que no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva. Então o Freud está dizendo, olha, você tem lá a realidade material, a realidade psíquica. Se você tiver que colocar o peso maior na balança, o peso vai para a realidade psíquica, né? Ele está dizendo isso. Então o que a fantasia ela está fazendo? Ela está trazendo para a cena a realidade psíquica, né? Ou seja, você tem uma realidade material, você tem o Sol de Teresina, ele está aí. Mas o que você faz com isso que a gente pode chamar de realidade psíquica, né? O que a fantasia faz? Coloca alguma coisa como uma espécie de um anteparo, né, para o Sol, né? O conde de La Rochefoucauld dizia que nem o Sol, nem a morte podem ser vistos de frente, né? Que é o real, né? Assim, né? Você não pode encarar isso de frente, você precisa de um anteparo, você não consegue olhar para o Sol de frente. Você precisa colocar a mão, um boné, um óculos, qualquer coisa, para você poder encarar o Sol, assim como a morte. A gente não consegue encarar a morte de frente, né? O que a gente faz? A gente coloca um monte de coisa para poder dizer da morte. Passou dessa para melhor, descansou, né? Coitado, tá voltando, não, foi melhor, né? Agora vai, sei lá, desencarnou, né? A gente vai criando uma série de situações para poder dar conta disso, né? Assim como esse real também, que a gente coloca uma fantasia para poder encobrir isso, né? E aí o Freud continua dizendo, né, que a realidade psíquica, que é o fundamental no trabalho de uma psicanálise, né, que é o fundamental, ele considera que ela seja proveniente de fantasias ou de fatos reais da vida do sujeito. Então a realidade psíquica provém disso, da fantasia ou de fatos reais da vida do sujeito, só que o que importa é o que se apresenta no psiquismo. Então tem alguma coisa da realidade que está presente, e essa realidade, ela então, de alguma maneira, ela se apresenta ou ela é apresentada no psiquismo. Então isso que importa, na verdade, no trabalho de análise, né? Que ele está dizendo da realidade psíquica, o que é fundamental? Tem alguma coisa da realidade, tem alguma coisa da fantasia que opera, mas também tem alguma coisa que o que vai importar na realidade é como que isso se apresenta no psiquismo. Então tem uma cena qualquer, né? O sujeito passa por uma cena qualquer, né? Por uma situação qualquer. E agora tem alguma coisa que opera também aí, que é a fantasia e que tem uma verdade, né, naquilo que a gente chama de psiquismo, né? E aí, o Freud continua dizendo que a fronteira entre realidade interior e realidade exterior, ao contrário dela ser bem definida, né, tem aqui, isso aqui é a realidade exterior, isso aqui é a realidade interior, não é muito bem definido, ela apresenta uma grande mobilidade no psiquismo, né? Então, ela se move muito no psiquismo, né? Conforme, então, o Freud mesmo vai dizer, né, agora uma citação mesmo direta dele, ele vai dizer: a característica mais estranha dos processos inconscientes que são recalcados, a qual nenhum pesquisador se pode acostumar sem o exercício de grande autodisciplina, deve-se ao seu inteiro desprezo pelo teste da realidade. Eles equiparam a realidade do pensamento com a realidade externa e os desejos com sua realização, com o fato, tal como acontece automaticamente sob o domínio do antigo princípio do prazer. Daí também a dificuldade de distinguir fantasias inconscientes de lembranças que se tornaram inconscientes. Que ele está falando nesse texto chamado Sentido dos Sintomas, né? Então, qual que é a questão, né? Que você tem uma dimensão que é daquilo que a gente chama de uma realidade interna, aquilo que seria também a dimensão de uma realidade externa. E que o limite, né? A separação, a diferença entre uma e outra não é muito claro, não é muito nítido, né? E que depois a gente vai encontrar esses desdobramentos, lembrando do Paulo aí, né? Que o próprio Lacan vai dizer, né? Do Inwelt, do Unwelt, né? Que o Lacan vai retomar isso, e também daquilo que mais tardiamente ele vai chamar, né?
da cadeia borromeana, né? Que você não tem um dentro e um fora que é bem delimitado, né? Assim, ao mesmo tempo que você acha que está dentro, já está fora. Ao mesmo tempo que está fora, já está dentro. Então é alguma coisa que vai e volta, né? Por isso que o limite, a fronteira é muito difícil, né? Entre aquilo que é a realidade interna, aquilo que é a realidade externa. Então lembrando, por exemplo, né, aquilo que um fato que a Jocelyne trouxe, né, lá da aula de natação, né, da criança lá dela lá e tal, de uma cena que acontece. Quer dizer, a maneira como a criança recorta aquela cena e envelopa aquilo com a fantasia, você pode ou não complicar a vida de uma pessoa, né? Você pode ou não complicar a vida de uma pessoa, porque ela toma aquilo ali, né? Uma cena que ela coloca que uma criança vai lá e pega nas partes íntimas, né? Na estrelinha que o menino usa, né? Do professor de natação, né? Ele jogou a estrelinha assim para treinar, né? Com o menino, jogou as estrelinhas lá no fundo. Aí os meninos mergulham para pegar a estrelinha. Um dos alunos mergulha e vai na estrelinha do professor. E o professor, né, se assusta e tal. Achei, né? Assou, né? Não atrapalhou, ele assou, né? Assou. Aí pronto, ainda bem que tem a Jocelyne lá, inclusive, para ver essa cena. Né? Porque, a depender da maneira como o sujeito recorta isso da realidade e narra isso, porque essa realidade ela é permeada pela fantasia, você pode complicar a vida de uma pessoa. Ou então o caso também é assim, ela vai contar essa realidade que aconteceu e lá depois alguém diz, isso é um abuso, isso é isso aqui, então a realidade dela muda a concepção. Aí você tem uma outra questão. O N2, né? E você tem uma outra questão aí, né, que na verdade que é a nomeação que o outro faz a respeito daquilo que você diz. Né? Que aí você até normal, que é uma teoria da nomeação. Mas daqui um abuso. Exatamente, que é a teoria também da nomeação, como o sujeito nomeia isso, né? Eu já contei um caso aqui para vocês, né? Assim, de uma discussão de um cartel que eu fazia, em que a pessoa narrou um fato, mesmo assim, né? Isso já tem muitos anos, que a irmã mais o marido iriam viajar e pediram para outra irmã, né, para a irmã ficar tomando conta da casa. A irmã mais o namorado foram para casa e tal, foram dormir lá na casa, tomar conta e tal, aquelas coisas. E aí naquela noite entram 2 ladrões na casa, né, para assaltar a casa. E o casal lá dormindo lá no quarto lá e tal, aquela coisa toda. E o ladrão não queria só assaltar, vê a moça lá toda bonitinha, toda formosinha, né, e tal, aquela coisa toda, resolve então estuprar a moça, né? E aí tem pelo menos a dignidade de tirar a moça do quarto, perto do namorado, né, e leva para outro quarto. Eram 2. Aí um ficava lá vigiando e o outro lá ia ficar com a moça. Aí ficava com a moça e voltou. Dizem que na hora que volta, né, o ladrão lá volta, ele relata. Vai lá, mas tem uma coisa meio esquisita. O ladrão fica meio assim, sabe? Ele fica meio impactado, né? Porque ele esperava encontrar alguma coisa do horror, por exemplo, e ele ficou horrorizado pelo fato do horror não ter aparecido, né? A moça não ficou horrorizada. Exatamente. O que acontece? O outro vai lá, também termina o serviço, fica assustado e tal, aquele negócio todo. Aí pronto, acaba, os ladrões vão embora, aquele negócio todo. Isso a moça depois narrando em análise. A moça, né, a vítima, né, narrando em análise isso. O que acontece? Aí o namorado muito preocupado, né, e tal, claro, como ficaria mesmo, né, com ela e tal, aquela coisa toda. E ela muito assustada, ele muito assustado, ela vê ele muito assustado, ela fala, gente, eu tenho que ficar assustada também. Ela vai ficar muito assustada com a cena, né, e tal, e entra na cena, né, assim, da qual participa, ela fica assustada, chora, não sei o que e tal, e aquela comoção toda na família e tal, né, porque ela tinha sido estuprada, né, e ela vai contar isso em análise, né, depois, assim, de como é que foi a situação e tal, ela relata esse fato e ela fala, depois de um tempo de análise, ela fala isso, olha, na verdade, foi muito bom. Ou seja, para o sujeito reconhecer isso, reconhecer inclusive que tem uma fantasia que envelopa aquela cena da realidade, isso é um trabalho muito sério de análise que o sujeito faz. Porque tem um outro que vai dizer isso, ó, foi estupro, coitada de você, aí olha para ela foi estuprada, a irmã morrendo de culpa, né? Porque foi tomar conta da casa dela, né? E acontece isso na casa dela quando ela estava tomando conta, né? Então assim, ela não tinha muito como escapar disso. Entende? Então assim, porque tem uma dimensão da fantasia que aparece na cena também. Que aparece na cena. E é engraçado assim, esse retrato, né?
que me fez lembrar da questão do gozo feminino e da questão fálica, né? Porque assim, o fálico ele vai lá e cobre com a palavra, com a barreira, né? Enquanto ela tá lá, né? Coisa do feminino. Né? Exato. Pra mim ficou muito E assim, o que depois na discussão que a gente teve no cartel, a partir exatamente disso, né? Que a analista dela ficou, né, assim, as outras coisas, exatamente por isso, assim, porque ela, o que deixou impactado os ladrões lá, né, é que eles esperavam encontrar uma mulher horrorizada com a cena, né, de estupro, né, como normalmente se fica, né, você fica assustado, com medo, se desespera. Ela não, ela ficou pelo contrário, né, foi muito empolgada com a cena. E isso espanta os caras, né, o cara falou, olha, tem um troço meio esquisito ali. Entende? Assim, eu não esperava encontrar isso, né? Porque tem uma dimensão da fantasia que aparece. Tem uma dimensão da fantasia que aparece, né? A gente nunca sabe. Que é claro que tem uma diferença da fantasia masculina para feminina. Tem algumas questões aí que a gente não vai entrar nesses meandros, né? Porque não é um seminário sobre fantasia, né? Tem um seminário lá que só fala sobre a fantasia, né? Aí quem quiser... Porque aí a gente fica sempre no linear, não sabe se ela cria a fantasia para lidar com a realidade ou era o desejo implícito, né? Porque a fantasia tem alguma coisa, lembra, né? Uma cena da qual o sujeito participa, mas que tem alguma coisa da verdade do desejo que aparece. Então, assim, não é apenas porque eu não suporto o sol, mas porque tem uma dimensão do desejo também que aparece aqui, nisso que eu coloco como tela. Que é ideia do fetiche, né? Vai que ela... que é outra coisa, né? Mas que tem uma dimensão da fantasia. As ideias são muito... elas vão aparecendo. São muito intensas, né? Por isso que é muito delicado, né? Por isso que é muito delicado, por exemplo, o trabalho de análise. Lembra o que o Freud vai dizer lá no texto em Construções em Análise, né? Que ele vai dizer exatamente isso, que a fantasia ela passa a ser uma construção que você faz em análise. Né? Está lá no texto Construções em Análise. Né? É uma construção. A gente vai construindo isso em análise, vai construindo. Porque chega uma hora que você fica horrorizado. Meu Deus, o cara chegou lá, me estuprou, não sei o que e tal, minha irmã. Mas olha, mas o estupro, interessante. Ele tinha até o corpo assim, ele pegava desse jeito. Ai, meu misericórdia, eu não posso pensar nisso, né? Ou seja, porque tem um insuportável para você. Por isso que é uma construção em análise. Porque aí vem a suspensão do recalque, nisso que a gente está falando, né? Alguma coisa vai se suspendendo e vai aparecendo. É uma construção. É uma construção de análise. Né? Oi? É do analisante, né? É do analisante. Você paga para trabalhar, né? Você paga para trabalhar. Claro que você tem um supervisor bom que está lá olhando, né? O seu trabalho, né? Fala assim, não, olha, cuidado que... o que você vai ver depois da esquina vai ser meio... O que você fala? A data desse texto. Estupro, né? Na realidade. Na realidade, sim, mas agora a maneira como eu aproprio... Mas por isso que é importante é que quem escuta... Sim. Né, saiba conduzir isso, porque lá fora, né? Fora da fantasia... Sim. É um estupro. Sim, exatamente. Mas agora, como que o sujeito recobre isso, né? Porque é a mesma coisa. Você pensa naquelas questões que surgiram lá no seminário, né? A violência contra a mulher continua sendo violência contra a mulher. Né? Que é isso que o Lacan, inclusive, coloca, assim, né? Essa ideia da... essa fantasia, né? Por exemplo, do masoquismo feminino, o Lacan se interroga se isso não seria uma fantasia masculina, né? Por exemplo, né? No popular, ela gosta de apanhar, né? Ou ela bate, ele bate, ela apanha, né? Assim, né? Claro, a violência continua sendo violência. Mas agora, o que da fantasia está sustentando essa relação? Lembra a pergunta, né? E a resposta que o Kiné deu, né? Porque é isso, assim, você tem uma fantasia, inclusive, está presente nisso. Por isso que é muito difícil. Por isso que deu origem lá o que a gente vai no ano que vem, né? Nós não vamos falar agora, né? Porque tem a ver com isso. Você tem essas parcerias sintomáticas, né? Assim, como é que as coisas se constituem, como que a fantasia está presente, entende? Assim, como é que a fantasia... Porque você pensa, meu Deus do céu, como é que eu tô nessa bagaceira toda? Até hoje, atolado nesse negócio. Porque tem também uma fantasia que às vezes recobre aquilo ali, né? Aí tem o gozo, então tem uma série de situações. Você falou de um texto de Freud, você não lembra qual é o nome, mas a última citação, eu lembro se você falou a data. O sentido dos sintomas? Isso. 1917? E a teoria da nomeação, quem falou disso? Aí já no Lacan. Já é no Lacan. Tem um seminário? Tem o seminário dele,
tem um seminário, ele está espalhado, né? Porque não tem um seminário falando sobre a nomeação, né? Tem vários seminários dele que ele falando, tem o seminário 23, por exemplo, que ele fala, né? O próprio seminário 4, né? Tem vários momentos que ele vai falando e você vai construindo uma teoria da nomeação, né? Assim, né? O seminário 24, que ele fala do nomear para, né? Assim, são vários, assim, né? Que aí tem a questão da ciência, como que a ciência se articula, por exemplo, com o discurso capitalista, para a gente pensar, por exemplo, esses nomes dos transtornos hoje, né? A proliferação dos diagnósticos, por exemplo, você pode ler a partir da teoria da nomeação, né? O nomear para, assim. E o Lacan coloca assim, quando, por exemplo, o pai ele não entra com essa função de nomeação, o social faz isso, mas a ferro e fogo. Entende? Alguém nomeia. Quando não é a nomeação vinda lá do nome do pai, o social nomeia. A ferro e fogo. A ferro e fogo. Não é uma nomeação assim, que vem rasgando, sabe? Lá no seminário 24, né, ele fala isso, né? E é um seminário assim muito... Eu não gosto de usar muito esse termo, não, mas é muito claro. Não, a ferro e fogo, sabe quando você entra rasgando assim? A ferro e fogo vem te dando cacetada. Não é uma nomeação como uma nomeação que vem com o nome do pai, que vem junto com a interdição, vem também com a possibilidade, né? Vem só com a interdição, por exemplo, né? Ou só com a possibilidade, né? Não vem com esses dois elementos assim que estão presentes, por exemplo, no final do Édipo, né? Assim, no final do Édipo, o que acontece? Né? O pai entra como esse castrador, terceiro tempo do Édipo, né? Mas também como aquele que oferece possibilidades, para você sair com o objeto no bolso, né? O Lacan vai colocar isso, ele oferece para o filho a virilidade, a possibilidade da virilidade, né? Então, ao mesmo tempo em que ele interdita, ele oferece também possibilidades, né? Essa é a nomeação advinda lá do nome do pai, né? Agora, você tem uma outra, quando isso falha, você tem uma nomeação, por exemplo, pelo social, que ela entra. Mas eu não vou entrar nisso agora, não. Ela entra, mas eu não vou entrar agora, não. Vamos continuar aqui. Aí vai ser lá no seminário 24, seminário 5, né? Então, pronto, no sentido dos sintomas, ele coloca isso, né? E aí, mas tem um texto muito interessante do Freud, que é anterior a esse, que é um texto de 1907. Estou dando só as dicas para leitura, tá, gente? O texto de 1907, que é na Imago, há escritores criativos e devaneios, e lá na Autêntica, o quê? Como é que é? O poeta e poetizar, como é que é? Como é aquela da Autêntica? Que eu não gostei da tradução. Tem um livro deles que é Arte... Não, pois é, mas tem um artigo lá, que está dentro desse aí, acho que é o poeta e poetizar, mas enfim... Aqui, na Imago, se chama Escritores Criativos e Devaneios, que é um texto de 1907. É um texto lindo, pequeno, do Freud. É um texto muito bacana, que o Freud vai falando dessa função. Ele vai comparando, por exemplo, né, o fantasiar da criança, o brincar que a criança utiliza, né, o seu fantasiar, com o escritor criativo, né? Então, o escritor criativo... Por que ele é criativo? Porque ele brinca com as palavras como a criança brinca com os seus brinquedos. Então a criança pega um carrinho, um pedaço de pau, aquele pedaço de pau vira um carrinho. Pega uma caixa de leite, aquela caixa de leite vira uma boneca, né? A criança está brincando, ela está no fantasiar, e o escritor criativo faz isso com as palavras, né? Então aqui, ó, todo dia, com certeza, milhares de pessoas viam o bonde passar, as pernas pretas, brancas e amarelas. Todo dia. Todo dia. Quantas vezes a pessoa no ônibus, você não vê, está lá no ponto de ônibus, esperando para a universidade, vê aquele monte de gente pinhada lá no ônibus, ou no bonde aqui nessa época. Que dia que você escreveu um poema sobre isso? Aqui vem um cara e coloca um negócio desse. Quantos dias você não viu a lua, você não tomou um conhaque, você vai terminar o poema e coloca isso. Essa lua, esse conhaque, deixa a gente comovido como o diabo. Você até chora no final do poema desse, gente. Mas é sério, você fica comovido. Quantas luas você já viu? Já não viu? Quantos conhaques, não sei, mas álcool você já tomou? Entende? Mas assim, que hora que você colocou isso no papel? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, uma solução. Entende? Mundo imundo. Exatamente. Olha isso aí, a glosa do Fernando Pessoa. Quem que ia escrever um negócio desse? Da dor antiga? Ou da propaganda? Eu tô aqui no seu nariz, ó. Às vezes o poeta é um analisante não velado, né? Ele fala da própria análise que ele faz dele mesmo. Uma
das funções da análise também é você poatizar, né? Que o Lacan coloca, né? Nem poetizar, né? Colocar em ato também, né? Assim, né? Uma criança... Oi? Professor, eu achei interessante esse ponto que o senhor mencionou aí dos poetas. Inclusive, eu tinha notado na aula passada que o senhor chegou a mencionar também a coletânea do Drummond sobre o corpo. Sim. E eu tinha colocado, né, que quando os indivíduos eles não se manifestam fisicamente, eles não conseguem fazer isso, o poeta ele relabora isso em linguagem. Então, eu acho um pouco excepcional esses poetas transcreverem isso, falarem sobre isso com essas palavras, e tem justamente esse jogo de palavras. Inclusive, eu percebo muito isso também no próprio escritor lá. Aí, então, eu vejo isso tanto em livros quanto em poemas também, essa maior facilidade deles de mostrarem o que estão sentindo do que as pessoas no cotidiano mesmo, do que se fala, por exemplo, do psicanalista. E tem um livro que eu lembrei também com esse caso que o senhor mencionou aí, né, da questão do estudo, que é da Hilda Hilst, que se chama Caderno Rosa. Sim. Que de Lori Lamb, né? Isso, eu acho que seja. Pois é, eu acho muito interessante aquele livro, principalmente o final dele. Porque muitas pessoas, quando eu menciono esse livro, as pessoas têm assim, um repúdio, falam que não conseguiram ler por conta do conteúdo ser muito. Quando eu li, eu não percebi tanto isso, sabe? Porque eu acho um conteúdo importante de ser trabalhado e algo que as pessoas realmente mostram um determinado muito repúdio, assim, porque. E eu acho que não merecia tanto isso, sabe? Mas assim, é engraçado assim que você colocou, porque o Freud coloca, né, assim, que lá onde o psicanalista foi, né, o poeta já esteve antes, né, ele falou, o artista já esteve antes, né? Então onde o analista colocou o nariz, o poeta já colocou o pé, né, assim, né, e tal, né, então não é que vai dar com o nariz, alguém já colocou o pé antes, entende, assim, que é o poeta, o artista, né, porque tem isso, assim, porque tem uma dimensão, né, do que esse sujeito faz com esse real, né, que está aí, como que ele transforma isso com a arte, né? Aqui no nosso caso a gente está falando da palavra, né? Para poder ser da linguagem, né? Outras linguagens. E eu percebo isso, principalmente essa fragmentação do Fernando Pessoa, que eles transformam em diversas partes para poder falar sobre tudo aquilo que ele sentia, as diversas coisas que ele sentia. E eu acho muito interessante essa fragmentação que ele faz dos personagens. Inclusive todos os poemas de cada autor que ele fragmentou. Principalmente Alberto Caeiro, que eu acho que ele é um dos mais sentimentais que ele tem. Eu acho ele muito Muito apresentado, na né? verdade. Mas eu achei enfim, que né? você suavizava o sentimental, mas ele é realmente muito melancólico. Então, lá no Escritores Criativos Ivanês, né, esse texto de 1907, o Freud coloca assim: a criança em desenvolvimento, quando para de brincar, apenas abdica do elo com os objetos reais. Olha só, apenas abdica, não é? Do elo com os objetos reais. Em vez de brincar, ela agora fantasia. Então, no lugar dela ficar lá simplesmente brincando, agora o que ela faz? Ela fantasia. Constrói castelos no ar e cria o que chamamos devaneios. Então, ela troca, por exemplo, assim, né? Vamos pensar assim, usar esse termo não é o melhor não, mas do real da brincadeira para agora o que? Para a fantasia. Que é o que ele fala, o que acontece também com os poetas, né? É isso que eles fazem, né? Então, ele está trocando aquele brincar, pegar o carrinho, pegar não sei o que lá e tal, pelo devaneio, né? Pelo fantasiar. Que é inclusive umas questões, por exemplo, a gente encontra, tem algumas crianças assim, né? Que tem um indicador de risco, né? Assim, para desenvolvimento infantil, para autismo, por exemplo, essas crianças fantasiam um pouco. Né, Luzia? Não sei se a Luzia atende criança e tal, assim, mas você vê assim, fantasia pouco, sabe? Tem pouco espaço, é bem no concreto, entende? Bem no concreto, tem pouco espaço para fantasiar. Uma criança, né, assim, A gente encontra hoje no lado das crianças, mas atender adultos com autismo. A Sim. gente encontra isso, né? Essa complexão Sim. desse simbolizar. Uhum. Você pega a história da pessoa e fica isso. Uhum. De fantasiar. De fantasiar. Não fantasia, assim, sabe? E fica aquela coisa sem... com uma dificuldade para vacilar, né? A pessoa, assim, né? Nem sabe se deve vacilar, né? Aí o Freud... Né? Oi? Para se encaixar, colocar assim Aham. nesse mundo, né? Sim. O sujeito não consegue. Não consegue. Aí se isola, né? Aí vem do autos, né? Do autos, do autismo é o próprio, né? Do si próprio, né? Aí você se enclausura, né?
que é o autismo do Kanner, é isso, né, que ele fala, né? Tem umas crianças diferentes dos esquizofrênicos, né? Sim, né? Que o que ele faz? A coisa é tão ameaçadora que ele vai, se fecha, né? Aí se clausura em si mesmo, que ele fala, né? Lá do autismo de Kanner, né? 1940. Aí o Freud continua. Nesse mesmo texto, Escrituras Criativas e Devaneios. As fantasias variam de acordo com as significações... Obrigado, né? As fantasias variam de acordo com as significações que o sujeito vai construindo ao longo da vida, né? Então a fantasia vai variando de acordo com as significações que o sujeito vai construindo ao longo da sua própria vida. Quer dizer, ela não é uma coisa estática, né? E aí o Freud estabelece essa relação entre a fantasia e o tempo, que ele vai dizendo. É como se a fantasia flutuasse em 3 tempos. Então o Freud vai dizer como se tivesse 3 tempos da fantasia. O trabalho mental vincula-se a uma impressão atual. Então, impressão atual. Alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar um dos desejos principais do sujeito. Então, beleza, tem uma questão atual aqui. Dali retrocede a lembrança de uma experiência anterior, geralmente da infância. Né? Então, está aqui uma motivação qualquer, um elemento qualquer, para usar uma palavra também da moda aí, né, que tal, um gatilho, né? Tem alguma coisa aqui que funciona como gatilho, né, do tempo atual, em que ela retrocede para uma experiência anterior, que é geralmente a experiência da infância, na qual esse desejo foi realizado, e aí, só abrir aqui, realizado, no qual esse desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. Então tem 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Então no teu momento atual, o sujeito retrocede para um momento anterior, que normalmente é o momento da infância, mas também pensando na projeção disso no futuro, né? E aí o que mais? O que se cria então é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Então você tem um devaneio, que é sempre uma possibilidade, mas a partir de um traço agora do presente, de alguma coisa que ocasionou no passado. Então seriam 3 tempos dessa fantasia. Então tem um momento ali que alguém me toca, alguém me olha, alguém briga comigo, alguém faz qualquer coisa, eu me deparo com uma situação qualquer, aquilo que retrocede a um momento do meu passado, da infância normalmente, mas que também me permite um devanear, né? Um fantasiar. Eu já logo começo a pensar na cena, né? Assim, né? Eu vou me casar lá na praia de não sei o que lá, numa tarde, porque o Augusto olhou pra mim e assim, olhou, aí eu me lembro, veio uma situação em que eu tive uma satisfação lá na minha infância e eu já jogo logo pro futuro, né? Então assim, não sei nem seu nome, né? Mas, entende? Já estabelece os 3 tempos do fantasiar, né? Que é isso que Freud está dizendo, né? Aí o que o Freud diz? Dessa forma, o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une. Então por isso que também tem uma das teses que Freud vai levantar, né, do inconsciente enquanto atemporal, é por isso, porque passado, presente e futuro estão entrelaçados pelo fio do desejo. É poético, né? Lindo o que ele fala, né? Oi? É um gênio. Não é o cara, né? Morreu, fez 80 e poucos anos da morte semana passada, né? Foi. Então, essa semana mesmo, né? 26. Entrelaçado passado, presente e futuro. Entrelaçado pelo quê? Pelo fio do desejo. Então não tem jeito de você pensar, né? Um ponto daquilo que a gente vai chamar da realidade, sem levar em consideração o passado, a realidade agora, do momento que eu vivo, né? Sem levar em consideração o passado, sem levar em consideração o futuro. Os 3 estão entrelaçados, né? Pelo aquilo que ele vai chamar do fio do desejo. Então o inconsciente ele é atemporal nesse sentido, né? Por isso que uma cena vivida há 50 anos, há 30 anos, há 10 anos, há 5 anos, ela permanece atual, né? Às vezes alimentando exatamente o momento, né? A partir da satisfação que eu obtive, né? O momento de agora. E me jogando para o futuro com esse fantasiar, né? Então, pelo fio do desejo, né? Passa pelo fio da angústia. Oi? Pelo fio da angústia também, pelo cenário das empresas, que eles têm a mesma estrutura, né? Sim. 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 Exatamente, no seminário da angústia falando, né?
E que a gente estava até discutindo aqui outro dia, né? Como assim que, no caso, a angústia, ela vai servir como uma espécie de báscula frente à inibição e o sintoma, né? A pensar lá no inibição, sintoma e angústia, né? Então ela serve aí, né? Aquilo que o sintoma me protege da angústia, né? Me protege da angústia e me livra também da inibição, né? O que vai me permitir, de alguma forma, né? Sair desse imbróglio é exatamente o desejo, né? Mas aí eu tenho que enfrentar a angústia, né? Aí é aí que o bicho pega. Se entrelaçar e a angústia está na base. Exatamente. Mas a angústia, agora tá pensando assim, a angústia ela vem com fantasiar. Sim. Então assim, nesse entrelaçamento, o que é que esse afeto me traz? Se me Angústia, traz né? angústia, me dá desejo, me dá prazer. Eu acho que as estruturas se conectam, se desconectam. Mas se dá prazer não necessariamente, né? Não, Porque desejo não é a mesma coisa que prazer, não, né? Eu sei, eu estou dizendo assim, não. Você vai E me nem dar- satisfação. Vai me trazer uma angústia com esse entrelaçamento, essa fantasia se levando, vai me trazer o quê? De afeto. Porque assim, o que o Freud vai dizer assim, que na verdade qual que é a questão também que me faz permanecer no fantasiar? É que eu tenho uma satisfação nesse fantasiar. Entende? Então eu extraio uma satisfação. No momento então, que eu estou no devaneio, eu dou, sabe aquela desligada? Paf! Eu extraio uma satisfação disso. Porque, exatamente, está entrelaçado pelo fio do desejo. Vai lá no passado, no momento em que eu obtive também uma satisfação. Né? Então eu estou aqui, de repente dei aquela desligada, eu extraio uma satisfação dessa realidade, desse aqui e agora, que nem sempre é muito favorável a mim. Então, assim, por isso que eu me mantenho. Né? Por isso que a fantasia ela tem uma função importante também na economia psíquica, né? Por isso, entendeu? Assim, porque eu estou extraindo satisfação dela, né? Não necessariamente como bem, com o bem, né? Mas com o bom, né? Que é também o que o Lacan vai dizer lá no Seminário 7. Não necessariamente com aquilo que é o do bem, aquilo que é do bom, né? O problema das políticas públicas é isso, que ela pensa no bem, né? Claro, tem que pensar na política pública, do bem. Mas o sujeito não vai deixar de comer o sal dele, o torresmo dele, entende? Assim, no fim de semana com a cerveja por causa da pressão alta dele, não, meu irmão. Só porque você fala, isso é o bem. Agora, e o bom? Como é que fica? Olha o SAD, a gente está discutindo, ó, eu estou falando com vocês estão no cartel. A gente está no cartel. Olha lá o que a gente está discutindo lá no SAD. Né? Oi? Você voltar, Exatamente. A lista ali. Nosso cartel, exatamente. Entendeu? A gente está falando disso, né? A gente está falando disso. E aí, vamos lá, né? Então, aí o que eu coloquei aqui também, né, gente? Assim, para a gente poder entender melhor a fantasia, que a gente não vai trabalhar isso aqui agora, que não é o objetivo, né? Aí eu indiquei a leitura do Bates numa criança, que é talvez o texto príncipe do Freud para falar da fantasia. Né? O Bates numa criança, que é um texto de 1919. Uma criança é apanhada, que seria assim, né? Uma criança é batida, né? Que está na... Eu não sei como é que está, uma espancada na autêntica, né? Uma criança espancada, né? Ou bate numa criança e tal. O texto de 1919, né? E nesse texto de 1919, o Freud vai dizer que há 3 fantasias fundamentais, né? Não sei quem leu se lembra, né? O texto é muito bacana, esse texto. Tem a fantasia de sedução, essa que a gente já falou, né? Que vai se interrogar, que é como se o sujeito se interrogasse, né? Qual que é a origem do desejo, né? Então lembra, né, que a gente falou da teoria da sedução, o que essa pessoa quer de mim, o que ela espera de mim, por que ela está me olhando desse jeito, né? Por que essa pessoa está falando comigo dessa maneira, né? Então a teoria, é a fantasia de sedução, que como ela se interrogasse sobre a origem do desejo, né? Depois tem a outra fantasia, que é a fantasia da cena primária, né? Que é como o desejo desses pais concorreram para o nascimento desse filho aqui, né? Então assim, como que o desejo do pai, o desejo da mãe, como que o desejo do par parental, né, concorreu para o nascimento desse filho, né? Como é que eu nasci, como é que eu não nasci, foi uma cena de amor, não foi uma cena de amor, foi uma cena de estupro, né? Assim, né? Eu nasci resultado de um estupro, nasci porque era um namoro, mas nasci, me abandonou, qualquer coisa, né? Então, é outra fantasia que o sujeito constrói, a fantasia da cena primária. E o terceiro que o Freud vai dizer que é a fantasia da castração, né? Então é a fantasia da sedução, fantasia da cena primária
e a fantasia da castração, que é como se o sujeito se interrogasse qual que é a relação simbólica da diferença entre os sexos, né? Lembra que o Pedro apresentou aquele trabalho aqui, né? Das teorias, né? Das teorias sexuais infantis? Que uma das hipóteses que a criança faz, que é da universalidade do pênis, né? Lembram disso, né? Como se a mulher fosse um homem castrado, né? É uma fantasia que a criança constrói, né? Então, assim, ele apresentou em 1905, né? Teorias sexuais, né? Teorias sexuais, as teorias, é o outro, né? As teorias sexuais, a teoria sexual das crianças, a teoria sexual infantis, acho que 1905. Lá, então, uma das questões que a criança vai trazer, uma das teorias que ela constrói, né? A teoria sexual, né? Das crianças, é exatamente essa, né? De que há uma universalidade do pênis. O pênis é universal, né? Lembram disso, né? Que ele apresentou, né? E então, essa fantasia da castração vai pensar um pouco nisso, dessa relação simbólica da diferença entre os sexos. O sujeito vai se interrogar sobre isso, né? Que, como eu disse, a hipótese de que a mulher é como se fosse um homem castrado, ela vai operar como uma fantasia, por exemplo, fornecendo para esse sujeito a estrutura simbólica para poder, por exemplo, se enveredar na relação amorosa, né? Assim, como é que é, Pablo? Não, porque essa posição com a leitura mais atual, para mim, ela deveria ser um pouco mais significativa, porque quando a gente, que esses dias eu estou revendo alguns textos da Butler sobre essa construção do gênero, né, e a teoria psicanalítica ainda estrutura a discussão nesse sentido, porque assim, quando o homem pensa que o sujeito mulher é um homem castrado... Não é o homem que pensa, é a criança. Sim, mas dentro daquilo que ela propõe, a estrutura pode ser mantida. Sim, mas não é o homem, é a criança. Pois é, eu estou colocando que essa estrutura de pensar pode criar outros processos mais elaborados em outras fases do desenvolvimento. Sim, mas isso é o que é estrutural para justificar a anulação de algumas mentes em relação ao sujeito feminino, porque como ele é um homem castrado, sim, ele é um homem não potente. Sim, mas o que você coloca é interessante também, mas assim, fazendo essa correção de que não é o homem, é a criança que constrói essa fantasia. Aí é importante também, para pensar nisso, né, quando você está trazendo isso, né, que você pode ter desdobramentos, né, inclusive negativos, com base naquilo que a gente colocou, né, antes, assim, que o Lacan coloca, né, assim, por exemplo, se essa ideia da mulher, como você usou o termo, impotente? Sim. Impotente, por exemplo, se isso não é uma fantasia masculina. Aí tem a ver com a fantasia, entende? Mas uma coisa é exatamente essa primeira fantasia, né, baseada na teoria que a criança constrói, que é para exatamente dar uma resposta frente ao real da castração, que é insuportável, que a gente estava dizendo. Agora eu vou rever o seminário sobre a fantasia para tentar consolidar como ela estrutura esse amadurecimento da ideia fantasiosa da criança para o homem adulto. Sim, porque inclusive depende de qual momento, em qual Butler você está lendo, né? Se é a Butler lá da... como é que chama lá? Do... Oi? Problemas de gênero é uma coisa, entende? Quem já leu aquele dela sobre Antígona, esqueci o nome, é um dos últimos. É um dela sobre Antígona. Sim, mas o Antígona, você está citando, é onde ela divide o desdobramento da própria teoria política dela, porque sim, a estruturação que ela coloca do gênero faz parte... A reivindicação de Antígona. Faz parte de toda uma leitura política, social que está sobre nós e foi construída sobre nós. Sim. Só que o que é o surpreendente do problema que ela traz é porque, de maneira velada ou não velada, alguns dos processos políticos estão relacionados a essas posições de Freud, que é o que eu acho interessante, onde eu baseio parte dos meus estudos. Porque, para mim, algumas lacunas existem ainda no texto dela, é onde eu estou construindo o meu propósito. Mas a gente tem que pensar também assim, que a Butler, ela está falando no lugar de filósofa, né? Sim. Ela não é psicanalista, ela está fazendo uma filosofia, né? E que ela está se apropriando, por exemplo, do Hegel, de Lacan, né? Que é o percurso que ela faz, quer dizer, aquilo é uma filosofia, que ela mesma afirma isso. Isso, né? Mas
a originalidade do estudo, a qual eu estou propondo, é porque o filósofo propõe e o psicanalista responde. Ou o contrário. Aí é onde eu estou, por isso que eu estou evitando ainda fazer alguma apresentação formal de um texto, porque ele está sendo muito bem construído. Pode ser uma fantasia masculina sua. Entendeu? Eu acho que o Lacan avançou muito, né? Oi? Ele tratava da satisfação, o Lacan. Sim. Não, e gente, mesmo Freud, assim, quer dizer, a psicanálise é a verdadeira teoria queer. O próprio Freud já coloca, gente, entre o homem e a mulher tem infinidade de coisa aqui, ó. Ele fala, não existe essa coisa absoluta do ser homem e do ser mulher. Né? Isso está lá em Freud. Exatamente. Só que aí a ideia filosófica. Exatamente. Não escuta a filosofia, vão escutar a psicanálise na construção moderna, né? Porque está sendo a ciência em boom, né? Mas vamos continuar aqui na fantasia, para a gente terminar, né? Então são essas três que a gente vai encontrar lá no Bate uma criança espancada, né, e tal, que a gente vai localizar essas três fantasias aí. Por fim, a gente precisa lembrar sempre o quê? Por que nós estamos falando, trouxe a fantasia? Porque estava muito questionamento, né? No último encontro sobre fantasia, pensando no sintoma, a gente precisa pensar que a fantasia é um conceito-chave na direção do tratamento, né? Aquilo que eu falei, é uma construção, né, em análise, né? Porque o sintoma, ele está multideterminado pela fantasia, né? Então o sintoma também, ele tem várias determinações aí, né? Mas atravessado pela fantasia. Então o sintoma tem uma fantasia também que o sustenta, por isso que é muito difícil você abrir mão do seu sintoma, né? Você vai procurar uma análise porque você quer se desvencilhar do sintoma. Mas quando você chega lá e você tem que abrir mão dele, você não quer abrir mão dele, entende? Você fica lá, volta com aquele negócio, né? Assim, com aquela craca ali, né? Que está ali, mas você não quer abrir mão dele também porque tem uma fantasia que multidetermina e estrutura o sintoma, né? Que sustenta o sintoma, né? Então, se a gente pensa, né? Para a gente poder andar um pouco mais nessas questões, né? Para a gente pensar na questão da clínica do século XXI, né, e tal, né, da agora que a gente está pensando, o que, por exemplo, a gente pode encontrar para pensar no seminário de quarta-feira, né, que está sendo conduzido pelo Marcos, o que a gente, por exemplo, encontra na histeria, né, de hoje, né, assim, né, se na época de Freud ela se apresentava como se a anatomia, aí convocar o Pablo de novo, né, como se a anatomia não existe, ou como se ela não como se a histérica não tivesse conhecimento dela, da anatomia, né? Lembra que o Freud fala, né? Quer dizer, a anatomia lá na histeria, ela não coincide com a anatomia fisiológica, né? Não tem essa coincidência, né? Ou seja, a histérica, assim, ela faz um trabalho a despeito daquilo que o corpo diz para ela, né? Assim, é uma outra anatomia, né? Assim, né? Que é isso que Freud vai dizer pra gente em 1893, né? 1893, né? De acordo com Freud, né, que a gente pode pensar, um bom número de características das paralisias histéricas, por exemplo, da época dele, justificava tal colocação. E a questão é, onde estão as histéricas de outrora? Cadê essas histéricas, por exemplo? Né? Cadê essas histéricas aí que apresentavam esse tipo de conversão? Você tem isso no seu consultório? Né? Daquelas histéricas de Freud? Às vezes a gente encontra, né? A gente encontra, assim, eu tenho um amigo que vem me relatando, vou relatar porque ele fala para todo mundo, não tem problema não, ele vai pro Instagram, coloca e tal, que diz ele que outro dia foi pro hospital e ele falou, olha, eu tava tendo uma convulsão, chegou lá, não tinha nada, fisiologicamente falando. Aí o médico, aí dá um nome disso de quê? Transtorno de ansiedade generalizada, né? O médico falou que ele estava com uma crise de ansiedade, por isso que ele estava tendo ali essa pseudoconvulsão, né? E aí foi medicado. Medicou, ficou uns 3, 4 dias bom, né? Daqui a pouco volta de novo, entende? No corpo novamente, entende? Assim, né? Então assim, você tem alguma coisa aí, né? Dessa histeria do século XXI, mas que preserva também alguma coisa lá do século XIX. Né? Esse tanto de tentativa de suicídio, automutilação também, né? Que a gente tem hoje bem mistério. Quando tá falando de histeria, você tá acompanhando? Mais ou menos? Tá? Seria um tipo clínico, né? É bem interessante o livro de Joel Dó, que ele fala sobre as estruturas, que ela fala dessas novas manifestações histéricas.
né? Mas não tem mais como um local ligado ao recalque, né? Do braço que funciona, da perna que funciona. Mas sabe o que eu fico pensando também? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho, assim, é só hipótese, porque algumas coisas que eu tenho observado, né, que eu tenho visto e tal, assim. Mas eu acho que também tem um recorte de classe nisso. Não sei. Eu acho que tem um recorte de classe. Sabe assim? Porque eu acho que essas histéricas que também chegam aos consultórios particulares, elas não chegam mais com essa histeria característica do século XIX, por exemplo. Mas você vai, por exemplo, nas periferias, das que estão sendo atendidas, por exemplo, nas UBSs, né, e tal, isso já aparece. Sabe assim, eu contei um caso para vocês uma vez, quando eu trabalhava num UBS, como é que chama? Tipo CAPS, né? Só que eu chamava outra coisa. Chamava Sersan? Esqueci. Um serviço de saúde mental. E que era já assim, à tarde, eu já contei isso já. À tarde, assim, à tardinha e tal, e tinha uma sala de espera, assim, um negócio mais ou menos assim, sabe? Grande e tal, um monte de gente ali e tal, a maioria mulher esperando e tal. E eu vi aquele burburinho, aquele negócio todo e tal, assim, uma confusãozinha assim e tal acontecendo. Aí eu fui lá pra ver o que era, né? Eu assisti, o que tá acontecendo aqui? Aí tinha o Jesus curando, eu contei isso pra vocês já, né? Tinha Jesus curando várias pessoas que tinham ali, né? Que era um psicótico, que tava assim, desencadeado, né, e tal. E aí ele chegava perto de mim e falava assim, você aí tem câncer. A pessoa logo, né, assim, né? Mas eu te curo agora, sabe? Assim, a pessoa, sabe, vai ser da igreja pentecostal, né? O pentecostal, né? Mas e assim, as pessoas, assim, como que respondiam a isso, sabe, assim, né? Que é claro que é de uma outra ordem também, né? Mas assim, como que isso também, por exemplo, assim, se encontra por isso eu estou falando de recorde de classe, né? Num determinado lugar, num contexto socioeconômico, e você não encontra em outros. Sabe, assim, eu não sei se vocês concordam, né? Mas eu acho que tem um recorde de classe na maneira como aparece, sabe, assim. Como se manifesta, né? É o fenômeno, né? Não a estrutura, né? Eu acho que tem um recorde de classe, sabe? Você acha que tem, não? Eu acho que tem sim. Eu tenho uma amiga, né, que ela começou a ir para o trabalho em robótica, acho que até te contei o caso. Eu levei do CAPS e tudo. Uhum. E essa mulher estava se arrastando no trabalho, aí todo mundo ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí como ela andava comigo, aí todo mundo disse, lá faz alguma coisa, eu disse, aqui. Aí tentei levar no psiquiatra pagando, né, e tal, ela não aceitou. Aí eu disse, pois eu vou levar no CAPS. Peguei, levei, assim, conduzi, né, e ela assim, sabe? Mas depois que todo mundo se voltou para ela, sabe o que aconteceu? Ela melhorou, sabe? Eu acho que ela queria que alguém olhasse para ela. Não, Porque você não responde, né? Assim, E né? todo mundo começou a perguntar. E ela vinha dizer, eu estava notando que eu estava assim, estava notando. Vinha até a gerente, né, do local, chamou para conversar, o que está acontecendo, né? Porque se estiver acontecendo alguma coisa, a gente organiza todo mundo para tirar disso, né? Menina, foi uma situação tão delicada, ela andava tropeçando assim. Aí lá, né, no UBS, eu só sei que eu fui no CAPS, na UPA e fui parar no UBS. E aí passaram aqui as entradas da vida e as quetiapina, e ela cumpriu essa receita, uma satisfação absurda. É o gosto, né? Entendeu? Pronto, lá pra cá, outra pessoa. Porque não dormia, Só de pegar a receita ela ficou. Menino, precisava ter. Pois é. Porque eu Você acompanhei pega a até receita a pra farmácia, dar uma né? aliviada. Pra Eu tudo. estava lembrando também uma situação de uma pessoa que tem desejo de terminar um relacionamento. E assim tinha ânsia de vômito. Bem freudiano, né? Né? Bem freudiano, né? ânsia de Pra tosse. O vômito. Com vontade de vomitar, e a mãe dela disse pra gente, quem não tem coragem de falar, A mãe falou? vomita. A mãe falou? Falou. Aí passou um tempo, ela acabou, ficou bom.
Eu também tenho um caso de família também. Essa mãe. Trazer essa mãe pra cá. Trazer ela. E ela Colocar na sala de espera. E assim, disse. Tem outra também que ela tinha. Dava muito trabalho, o esposo dela, muito trabalho, mas só via com enxaqueca. Só viu o quê? Enxaqueca. Enxaqueca. Quando ele morreu, acabou a enxaqueca. Acabou a dor de cabeça dela, né? Acabou a dor de cabeça dela. Acabou a enxaqueca, nunca mais É triste, né? Falar um negócio desse, mas É verdade. Acabou de cabeça. É um recorte mesmo de clássico. Eu A acho que história tem. da irmã da costureira, que eu falei que ela tem depressão profunda e não vai para lugar nenhum, aí fica dentro da casa. É uma coisa assim bem louca, bem insana. Ela rodando, aí bate a perna nas coisas, aí o sangue desce. Aí roda, encosta na parede. Aí ela demora um pouco ali, olha pra. Sabe, É uma cena mesmo, né? aquela cena. Uhum. E pra mãe dela, Uhum. né, diante da mãe, que esquece, né? Essa mãe esquece. E a mãe ignora aquela mulher que rodopia o dia inteiro na casa. Uhum. E o sangue descendo. Essa mulher tem E que achar ninguém um lugar faz nada. tem que achar um lugar pra rodopiar, gente. Tem lugar pra rodopiar aí. Tem muito lugar. Não vai se Isso tratar, não trata de tem outra jeito. forma, né? Ela trata de outra forma. Né? Que a medicação é só. Pode falar religião também é uma forma de dar como gostar, né? Não é melhor não, mas dá pra, né? Rodopia na igreja neopentecostal, no CD de Umbanda, mas isso né? Mas elas são evangélicas, né? Mas de qual igreja? Tem que ir pra igreja mais É mais hard. a Assembleia de Deus. Mas não rodopia, é mais tradicional. A Assembleia de Deus é a mais tradicional. Tem que ir pra né? mais Mais assim. rigorosa. Xaramanaia, né? Agora, se Dora vivesse em nosso tempo, né? Então, você está fazendo o caso Dora na quarta-feira, né? Você foi quarta-feira, não, né? Não. Se Dora vivesse em nosso tempo, Dora é um caso clínico do Freud que é referência da histeria, né? Assim, né? Seria um caso paradigmático, assim, né? Se Dora vivesse em nosso tempo, sua dor física, né? Aquela que apresenta lá, né? Poderia ser associada à cena em que o Sr. K a agarra e ela sente a presença do pênis dele contra o seu peito? A gente poderia pensar assim? Lembra da cena? Cena do lago, cena do beijo, né? As cenas lá do Sr. K e Dora, né? A dor que sentiu na parte do seu corpo erotizado teria o estatuto de uma cena do gozo recalcado, ou seja, contato físico, né? Que ela faz com ele, que hoje é tão banalizado, né? Entre os corpos, por exemplo, né? Provocaria tão grande impressão naquela jovem mulher. Quer dizer, que naquela época não era de bom tom, né? Um senhor casado abraçar uma jovem, né? Assim, Nem né? tocar no... Nem tocar, né? Assim, né? Quer dizer, hoje, em que o toque, né? Assim, né? Não é da mesma forma, né? Não tem a mesma interdição, por exemplo, né? Da época de Dora, né? Será que teria também, né? Assim, esse mesmo estatuto, por exemplo, de hoje, de gozo recalcado, né? É uma questão, né? Então são interrogações que eu acho que o analista hoje ele não pode se escapar de fazer, né? Quer dizer, a gente pensa na estrutura, pensa no tipo clínico, pensa no sintoma, mas tem que pensar também na maneira como que o sintoma se estrutura frente ao simbólico, né? Frente àquilo que a época oferece pra gente, né? Vamos lembrar. Os modos de gozo se modificam também com a história, né? Se modificam com a história, né? Assim, a gente não tem o mesmo modo de gozo que a gente tinha, por exemplo, da época de Dora, né? Oi? Os valores das crenças. É a história que o sujeito não está no vácuo, né? O sujeito não está no vácuo, exatamente, né? Está no caldo da cultura, né? Exato. Que é o simbólico da linguagem, né? Que a gente está falando. Você tem lá esse real do corpo, você tem a dimensão imaginária, né? Da construção corporal e você tem o simbólico da linguagem, né? Assim, né? E você está aí no simbólico, né? Deus é um cara gozador, adora brincadeira, né? Ou seja, tinha um mundo inteiro para me jogar e onde me jogou. Ou seja, a língua está aí, né? Presente, a linguagem, a cultura, né? Então são interrogações que a gente hoje se vê compelido, por exemplo, a fazer, né? Sabemos que o inconsciente, ele não é um inconsciente cultural, né? Nesse sentido, né? Como Freud vai sempre lembrando pra gente, né? Assim, ele é atemporal, mas ele acompanha a sua época, né? O inconsciente acompanha a sua época, né? Acompanha o avanço da técnica, da ciência, da tecnologia, né?
E os medicamentos, por exemplo, por isso que eu falei, basta dar uma receita que já melhora, né? Porque eles têm um estatuto que é de significante mestre. Né? Então, assim, prescrevi o remédio, Ó, já comecei a melhorar. Não preciso nem tomar. Né? trazer com a experiência pessoal. Oi? Você falou o quê? As medicações. Não, o que você falou antes. O medicamento tem o estatuto do significante mestre da nossa época, né? Uhum. Eu estava numa reunião de amigas, né? E eu fiquei impressionada. Éramos 5 amigas. Fui, né? Eu era a única que não era medicada. Eu já fiquei besta. Mas é. Pra dormir, tinha uma lá com umas 5 medicações. Essa mulher. Aí eu disse, gente, eu deito e durmo. Eu disse, né? Aí eu tem uma disse, pessoa meu odiada, Deus, isso é né? muito maravilhoso, porque eu não volto Sim. mesmo medicada. Entendeu? Que ela dizia. E das 5, 3 com fibromialgia. Tu vai ser odiado se tu continuar É desse assim, jeito. sabe, de viver em hospital, tomando medicações, inclusive na veia, né, para aquela dor Que não é localizável, né, por exemplo. Né? Uma dor do corpo, né, assim, não é localizável, né? Mas acho que é engraçado isso, assim, que eu tenho um conhecido também, que ele tem, como é que chama? Transtorno do pânico. Aí ele me contou uma história, uma vez que ele estava no trânsito, super pesado, né, em Belo Horizonte, dirigindo e tal. E aí deu lá o síndrome do pânico, então ele deu um ataque de pânico no meio do trânsito, na Avenida Afonso Pena, assim, 7 e pouco da manhã, que é uma avenida super pesada em Belo Horizonte e tal, aquele negócio todo, e deu. Aí ele estava no trânsito, não conseguia ir para lugar nenhum. O carro parado, todo mundo buzinando, e abre sinal, fecha sinal, e ele lá completamente estatelado no volante. Né? E aí nisso, um motorista que estava passando do lado percebeu que alguma coisa estava errada e resolveu parar o carro e ir lá prestar socorro, assim, né? Ver o que estava acontecendo. Aí ele conta que ele não conseguia se mexer, ficou assim, quase que meio catatônico, assim, sabe? Ele não conseguia se mexer. Aí o motorista perguntou para ele o que ele podia fazer para ajudar, ele só fez assim com o olho pro bolso que o medicamento estava no bolso, né? A cartelinha lá de medicamento. O motorista tirou o medicamento do bolso, entende? E só tirou e colocou na boca dele. Pronto, acabou. Conseguiu andar. Sabe igual aquela pastilha assim, instantânea, na veia, né? Entende? Ele mesmo conta isso, assim, sabe? A cena que aconteceu com ele. Então a questão é assim, se o medicamento também não assumiria esse lugar de significante mestre da nossa época. Entende? Não é assim, que isso tem, obviamente... A minha amiga, ela melhorou na hora que pegou. Na hora que viu a receita. Não, o que eu tô falando, basta pegar a receita, não tô brincando não. Ela pegou, ela saiu com outro semblante. Exato. Da sala O lá. próprio diagnóstico. O próprio diagnóstico. Não precisa chegar na medicação. Exatamente. O próprio diagnóstico. E é engraçado, você falou de diagnóstico, é muito engraçado, assim, como que muda com o tempo também, né? Então, assim, durante uma época, né, assim, quem estudou, por exemplo, psicopatologia, lembra disso, como que o diagnóstico era uma coisa extremamente negativa de ser dada. Você diagnosticar uma pessoa, né, tem esquizofrenia, era o diagnóstico mais clássico, não era esse do DSM não, né? Você diagnosticar uma pessoa era extremamente delicado porque tinha um caráter extremamente segregador, né? Hoje não, é agregador. Hoje você ser autista não é mais uma coisa segregadora. É inclusivo, entende? É inclusivo, né? Por isso que a gente tem, inclusive, essa proliferação de diagnósticos, né? Você dá um nome pro seu sintoma, você agrega, não mais segrega, entende? Então, onde assim, ela segrega. Eu tenho um diagnóstico de autismo. Eu já ando, né? Exato. Eu não estou criticando, porque tem gente que precisa. Sim, exatamente. Mas é uma carteirada, assim. Tem um colega que faz isso, eu até estava comentando contigo, né? Que ele usa, né, esse diagnóstico para simplesmente agredir pessoas. Porque tem. Porque eu vi e ele vai dizer pra mim, eu só faço dizer assim, que tem autismo e se entrar na justiça, eu, né, eu sou autista. Eu acho que Construção social é outra construção, né? As pessoas se utilizarem das suas próprias limitações para poder mostrar seus próprios instintos. Que nem sei se é limitação, estou dizendo da nomeação, né? Que eu falo assim, tem essa nomeação, que no momento era segregadora. Então, se eu receber, sei lá, 30 anos, receber esse diagnóstico de autismo, né, isso era extremamente segregador. Você nem falava disso. Queria esconder, né? Assim, né? Agora... Não, hoje não.
né? eu sou autista e uso. Você usa o que mesmo? Aí você faz a lista. Ah, eu também, mas eu uso, eu uso também. O monossintomático. É, exatamente. Depende da pressão da gente E as sente terapias odiado. que fazem, né, também, porque tem uma carga horária. Tem o quê? Uma carga horária Ah, sim. pra ser cumprida. É, terapia em dia, virou moda, né? Terapia em dia, né? A gente fala assim, terapia em Tá dia. pago, né? É. Oi? Tá pago. É, exatamente, né? Você fala isso, né? E aí, gente, que a gente pode pensar nos indicadores de gozo, né? De nossa época, né? Eu vou avançar mais um pouco, né? Porque, enfim, eu trouxe um fragmento de casa aqui, mas não vou apresentar ele não. Então, voltando ao texto de 1917 do Freud, né? Freud vai dizer que as experiências infantis elas são consideradas traumáticas para um sujeito, né? Porque ocorrem numa época de desenvolvimento, palavra do Freud, incompleto. E por essa mesma razão, são capazes de ter efeitos traumáticos. Como se o sujeito não tivesse, então, por exemplo, uma estrutura simbólica ainda preparada, e aquilo que chega até o sujeito acaba tendo, né, chega de uma forma excessiva, né, chega como excesso, e o sujeito não consegue simbolizar aquilo, né? Tem um excesso que aparece ali, né? Por isso a ideia do trauma, né? Como alguma coisa que excede a capacidade do sujeito ele simbolizar, ele tratar aquilo, né? Então, o que a gente vai lembrar, vai ver, é que as cenas infantis, né, para pensar na fantasia, na relação dela com o sintoma, elas sempre ocorreram de fato, né, na maioria dos casos que a gente vai encontrar, né, nessas fantasias do sujeito, né, de um determinado paciente. E Freud vai dizer, volto, né, a trazer isso, né, que a fonte das fantasias está situada onde? Nas cartel-pulsões. Né? Por isso, assim, que para o sujeito é muito difícil ele também abrir mão, como eu disse, do sintoma, dessa fantasia que sustenta o sintoma, porque tem uma dimensão pulsional que está presente na fantasia. Então, tá vendo como é que um conceito está também ligado ao outro, né? Assim, né? A gente tem que pensar em rede, né? Nesse sentido mesmo, né? Porque tem uma pulsão que também sustenta a fantasia, que por sua vez sustenta o sintoma. E é muito difícil. Que sustenta o gozo, né? Que sustenta o gozo. Né? Então, assim, eu gosto da nomeação que me é dada. Né? Você é isso ou você é aquilo. Eu gosto da nomeação que é dada pela medicação. Eu tomo isso ou aquilo. Né? Então, assim, também vou fazer eco ali ao que a Luzia disse, né? Não é fazendo uma crítica rasteira à medicação, né? Porque assim, a gente conseguiu assim, um monte de avanço, né? Por causa da medicação, né? Fazendo crítica exatamente ao uso que o capital faz da medicação, né? Associado ao discurso da ciência. É outra história, né? Que a gente sabe hoje exatamente isso, que inclusive a proliferação de diagnósticos, né? Isso que eu ia falar, a Oi? proliferação de diagnóstico. Hoje a gente tem um bocado de zumbi. Uhum. Porque assim, tem muita gente que se dopa mesmo, né? Uhum. A gente já E cada vez mais trabalho, Uhum. tudo tá dopado, ninguém nem percebe. Sim, exatamente. Eu assustado pela No automático, exatamente. adolescentes com medicação de tarja preta na minha escola. Oi? Eu, como professor, fico tô assim, estarrecido com o aumento do uso de adolescentes para essas medicações altas. Eu tenho alguns de 8º, 9º ano, 1º ano, que estão de tarja preta, 2, 3 remédios juntos. Assim. Fico escandalizado. Mas porque você tem essa... Foi inclusive um que a Rosane Mello trouxe, né, da questão do autismo alter, né? Foi um dos seminários que a gente trouxe, né? A Rosane Mello, que é lá do Fórum do Rio, né? Sim. Ela fez uma conferência para a gente para discutir exatamente isso, né? A partir daquilo que tem sido chamado hoje do mercado do autismo, né? Então, assim, a gente tem um mercado todo voltado para isso, né? Assim, como que o discurso do capital se associa, do capitalista se associa ao discurso da ciência. Né? Realmente, tem sujeitos que têm um traço autístico, né? Tem. Isso é uma coisa. Tem medicamentos, tem terapêuticas, tem situações? Tem. Agora, a questão é que o discurso do capitalista se associa ao discurso da ciência para quê? Para o mais de gozo, né, do capital, que é o lucro. Né? Então, pronto. Para além disso, né, dos TEAs, né, que era até o que eu ia trabalhar na jornada, tem muitos transtornos de Sim. ansiedade. Sim, Que aí entra as tarjas pretas. sim. Quer dizer, muitos meninos, adolescentes, recebem o diagnóstico
diagnóstico, tem ansiedade. Inclusive, eu até conversei com a assistente social, né, que acompanha essas escolas, e a psicóloga, ela disse, olha, dá assim, em geral, 70%, né, chega com esse diagnóstico, se está ansioso demais, né, então eu vou controlar ele na medicação. Eu não vou escutar, né, eu vou estar aqui. Sim. E aí ele vai vir de série. Sim. Depois você vai renovar essa receita. Sim. Porque não precisa nem ir lá. Não, porque assim, quando a Josi trouxe a história da carteirada, para mim, um olhar de professor, eu vejo que muitas vezes os adolescentes não estão tão ansiosos assim, mas por o fato de eles quererem chamar mais a atenção dos pais, eles criam com essa fantasia. Você tem os efeitos, né, da nomeação, sempre tem efeito, né, assim, né? Tem sempre efeito, né, assim, Mas sabe uma coisa que eu já tá não, vai embora. Eu acho que é um caminho do capitalismo, né? Eu vejo isso pensando nele e acompanhando pacientes, é que assim, é um diagnóstico muito próprio do capitalismo. Né? Ele é próprio demais, porque, por exemplo, a gente está vendo lá pelas suas empresas de tecnologia. Sim. E eles trabalham muito bem na tecnologia. Sim, exatamente. São perfeitos. Mas, assim, ela passa horas e horas e horas e horas para resolver um probleminha importante ali da tecnologia, do sistema, sabe? Então, eles são muito ansiosos. É como se o capital se aproveitasse do hiperfoco dele. Exatamente. Então, é muito bom esse Exato. diagnóstico do capitalismo. Eu tenho visto isso assim, de Outras profissões que existe hiperfoco, eles são altamente altos conformes. O capitalismo não é bobo, gente. Bobo é a gente, né? Bobo é a gente, né? Como diz Lacan, assim, nada mais difícil do que fazer o sujeito trabalhar. Nada, está lá no seminário 17, né? Nada mais difícil do que fazer o sujeito trabalhar. O que o discurso capitalista faz? Coloca o sujeito na noite para trabalhar. A gente trabalha. Trabalhar até exaustão, né? Sim. Aí não tem problema porque tem reposição. Tem reposição, não tem problema. É para dar conta, o Sim. corpo dá conta. Mas não tem problema, se não der conta, a gente repõe. Exatamente. Não tem problema não. Entendeu? Não tem problema. Se você Olha, gente, morrer- Parasita, aquele filme é maravilhoso. Assista Parasita, aquele filme é Se maravilhoso. morrer, tem outros possibilidades. Você, Kelly, pra gente avançar aqui pra terminar. Vamos, Kelly, vamos. vai lá, meu amor. A professora Sara mencionar essa questão que já foi mencionada aqui do capitalismo. Né? Eu tenho uma amiga que ela já tomou diversos tipos de medicamentos. E ela disse que estava procurando um psicólogo, ela mudou de psiquiatra e psicólogo o tempo inteiro. Porque ela disse que na quarta sessão já passa medicamentos. E ela disse que queria uma terapia que fosse assim, um prolixo, que não já passasse medicamentos para ela. Ela andava com um vidrinho de clonazepam dentro da bolsa, e aí toda hora ela ficava tomando. Aí ela ficava assim, lerda, andando assim, parecia que estava em outra dimensão. Mas aí parece que é uma nova toxicomania, né, gente? Mesmo assim, né? Legalizada, né? Assim, né? Aí eu perguntei pra ela porque ela estava daquele jeito. Aí ela mostrou um vídeo de mim, eu tô tomando isso aqui, tomava. Ela começou a tomar melatonina, ela tomou vários tipos de medicamentos. E uns É um para dormir, um para acordar, um para trabalhar, um para descansar. Ela disse que não conseguia viver sem medicamento, ela não consegue dormir, ela tem muitos problemas assim, muitas coisas. Lembra daquela conferência do Orlando Kozer, né? Semana passada, né? Lembra daquele psiquiatra do Espírito Santo? Também era do Fórum Campaniano, então, né? Ele falando exatamente da questão da medicação, né? Assim, né? Mas nele trazendo como que se associa, por isso a sua coisa também, a sua poesia aí, com a publicidade. A tese dele foi exatamente isso, né? Assim, como que a partir de 1950 nos Estados Unidos, né? Logo começa a se perceber como que, por exemplo, as donas de casa, elas faziam um uso muito eficaz do... como é que chama? Porque os primeiros medicamentos antes... Pílula da felicidade. Não. Oi? Tá aqui, mas eu não saio. Geração... A geração... Tem até um filme. Não é do meu tempo. A geração... É um filme, gente. Qual menino? Qual o filme? Eu tô tentando lembrar, porque é o nome da medicação. Fale do filme. Não, é isso. É geração... Prozac. Geração Prozac.
Ah, bom, eu mesmo. Geração Prozac, exatamente, né? Exatamente isso. Ele dá ponto certinho, que é um substituto. Exatamente, mas é era anterior. Prozac. É exatamente mostrando isso. Ali era um outro tipo que você não, no contemporâneo você não pode pensar também, né, nessa associação, né, do discurso capital sem pensar na publicidade, né, que é ela que chega até a gente o tempo todo, seja Instagram, seja o que for, né, mostrando pra gente a necessidade que a gente tem. Certamente vai começar a aparecer um monte de publicidade para mim aqui de dos farmacêuticos daqui a pouco, de antidepressivo, de psiquiatra, qualquer coisa, né? Assim, lá no Instagram. Né? Prozac já não usa mais, vai ser uma coisa melhor. Vai vir um chip, né? Vão oferecer para mim um chip para poder ficar beleza, né? Mas vamos avançar, né? Assim, porque olha só, o que Freud vai dizer? Nesse texto também de 1917. A fonte das fantasias está situada nas pulsões, aquilo que nós já dissemos, né? Se os sintomas, eles desprezam os objetos, para ele o objeto é secundário, né? Abandonando sua relação com a realidade externa, né? Então, assim, o que importa é a realidade psíquica, né? A realidade externa, ela oferece para mim alguma coisa como suporte, vou usar o termo de novo, né? Como gatilho, assim, né? Como esse suporte para alguma questão, mas o que importa é a realidade interna, porque o sintoma ele vai desconsiderar, né, a realidade externa. Aí o Freud diz, na atividade da fantasia, os seres humanos continuam, olha o que Freud fala, hein? A gozar da sensação de serem livres da compulsão externa, a qual há muito tempo renunciaram na realidade. Então eles, né, os seres humanos, né, na fantasia, eles continuam a gozar da sensação de serem livres da compulsão externa. Só na fantasia, né? A qual há muito tempo renunciaram a essa liberdade, né, na realidade. Mas ele continua a gozar dessa sensação na fantasia. Então, tá vendo a função da fantasia, né? A fantasia também me protege disso, né? Me protege, lembrando que a Luzia colocou no início, né? Para lembrar do Lacan, me protege do real, né? Não necessariamente da realidade, né? Que é outra história. Do real, né? Assim, né? Aí que é uma outra noção, o real e a realidade são duas coisas diferentes, né? E pra gente já caminhar pro final, gente, eu vou ler aqui uns trechinhos do Caminho da Formação dos Sintomas, que o Freud traz. Aqui na minha edição, essa que é da Imago, na página 361, o Freud diz assim, logo na abertura, senhoras e senhores, para os leigos, os sintomas constituem a essência de uma doença. E a cura consiste na remoção dos sintomas. Os médicos atribuem importância à distinção entre sintoma e doença e afirmam que eliminar os sintomas não equivale a curar a doença. A única coisa tangível que resta da doença, depois de ser eliminados os sintomas, é a capacidade de formar novos sintomas. Por esse motivo, no momento adotaremos a posição do leigo e suporemos que decifrar os sintomas significa o mesmo que compreender a doença. Ele fala, para o leigo decifrar o sintoma é compreender a doença. Os sintomas, e naturalmente agora estamos tratando de sintomas psíquicos e da doença psíquica, são atos prejudiciais, ou pelo menos inúteis à vida da pessoa. É igual o gozo, né? Para que serve o gozo? Para nada, né? O Lacan coloca, né? Que por sua vez, dele se queixa como sendo indesejados e causadores de desprazer ou sofrimento. O principal dano que causam reside no dispêndio mental que acarretam e no dispêndio adicional que se torna necessário para se lutar contra eles. Onde existe extensa formação de sintomas, esses dois tipos de dispêndio podem resultar em extraordinário empobrecimento da pessoa no que se refere à sua energia mental, que lhe permanece disponível, e com isso, na paralisação da pessoa para todas as tarefas importantes da vida. O que ele está falando? Né? O neurótico, ele sofre com o sintoma e com o empobrecimento que o sintoma causa na vida dele. Que é um dispêndio de energia muito grande para poder se livrar disso, por exemplo, né? Como esse resultado depende principalmente da quantidade de energia que assim é absorvida, os senhores verão facilmente que ser doente, está entre aspas aqui, né? É, em essência, um conceito prático. Se, contudo, assumirem um ponto de vista teórico e não considerar essa questão da quantidade, os senhores podem muito bem dizer que todos nós somos doentes, isto é, neuróticos.
pois as pré-condições da formação dos sintomas também podem ser observadas em pessoas normais. Eu estou falando, olha, se você olhar muito bem, como é que diz o Caetano? De perto ninguém é normal, né? Ele está dizendo isso, de perto ninguém é normal, né? Essa separação de entre neurótico e normal, ela não existe muito não, né? O Freud aqui, né? Já sabemos que os sintomas neuróticos são resultados de um conflito, né? Lembram disso, né? A gente colocou também o conflito entre o desejo e a proibição do desejo, né? E que este surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. Então, sintoma é sinal e substituto de uma satisfação não alcançada. Então, ele vem como sinal, né? Tem alguma coisa ali, mas substitui também aquilo que não pôde ser realizado, mas realiza sob outra forma, né? Ele coloca que tem uma satisfação da libido aqui. Não no livro, mas agora no caderno que apareceu, né? É um novo método de satisfazer a libido. As duas forças que entraram em luta encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam, por assim dizer, através do acordo representado pelo sintoma formado. É por essa razão também que o sintoma é tão resistente. Então ele é resistente por quê? Porque as duas forças, aquela que proibia e aquela que impulsionava, elas vão se encontrar no mesmo lugar agora. Né? No mesmo, vamos falar assim, entre aspas, no mesmo objeto, que é o sintoma. Então é muito difícil você agora combater o sintoma. Porque antes você tinha uma coisa que era contra, outra que é a favor, né? Agora nós duas estão juntas. Né? Elas se conciliaram aqui, né? Por isso que também o sintoma é uma espécie de formação de compromisso, ou solução de compromisso, né? Que é o termo que o Freud usa, né? É uma solução de compromisso, né? Entre esse aqui que não queria, entre esse aqui que queria, que impulsionava, chega aqui na frente, forma uma coisa só que é o sintoma, tem uma solução de compromisso, né? Mas, como decorrência disso, tem o empobrecimento da vida mental do neurótico, né? Conforme ele está dizendo, né? Se a realidade... Também sabemos que um dos componentes do conflito é a libido insatisfeita, que foi repelida pela realidade e agora deve procurar outras vias para satisfazer-se. Se a realidade se mantiver intransigente, ainda que a libido esteja pronta a assumir um outro objeto em lugar daquele que lhe foi recusado, então a mesma libido finalmente será compelida a tomar o caminho da regressão e a tentar encontrar satisfação, seja em uma das organizações que já havia deixado para trás, seja em dos objetos que havia anteriormente abandonado. A libido é induzida a tomar o caminho da regressão pela fixação que deixou após si nesses pontos do seu desenvolvimento. E aí, mais um pouquinho só para a gente terminar. Na página 367, ele diz assim: retornaremos agora aos sintomas. Estes criam, portanto, um substituto da satisfação frustrada, realizando uma regressão da libido à época dos desenvolvimentos anteriores. Regressão que necessariamente se vincula a um retorno a estágios anteriores de escolha objetal ou de organização. Descobrimos há algum tempo que os neuróticos estão ancorados em algum ponto do seu passado. Agora sabemos que esse ponto é um período do seu passado no qual sua libido não se privava de satisfação, no qual eram felizes. Né? Eu volto a um tempo em que havia uma satisfação libidinal, né? Buscam na história de sua vida até encontrar um período dessa ordem, ainda que tenham de retroceder tanto, que atinjam a época em que eram bebês de colo, tal como delas se lembram ou a imaginam, a partir de indícios posteriores. Por isso que o Freud coloca, né? Também às vezes você não sabe dizer muito bem se é uma fantasia ou se é uma imaginação, porque tem diferença, né? Ou se é uma lembrança, né? Mas o sujeito retrocede a um tempo em que eram bebês de colo, tal como dela se lembra ou se imagina. Porque eu também posso simplesmente imaginar, a dimensão do imaginário, né? Posso simplesmente imaginar como que era lá o momento em que eu era bebê, né? E encontrar uma satisfação nisso, né? A partir de indícios posteriores. De algum modo, o sintoma repete essa forma infantil de satisfação, deformada pela censura, que surge no conflito, via de regra, transformada em uma sensação de sofrimento e mesclada com elementos provenientes da causa precipitante da doença. O tipo de satisfação que o sintoma consegue tem em si muitos aspectos estranhos ao sintoma. E aí ele vai e a gente continua. Só Deus sabe quando, né? Não. Que depende aí do... É só aquele outro que muda? É você que tem que dizer. Ah, eu que tenho que Só dizer? é aquela data que não Ah, dá então certo. pronto.
Então depois a gente avisa. A Vossa Excelência que Tá bom, então. disse ainda. Então tá bom, então depois a gente diz. Gente, alguma questão, alguma fala, pergunta, dizer? Porque aí o microfone é sempre aberto, gente. Porque a gente fica por aqui. Hã? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Alguém quer fazer algum comentário? Online? Não? Encerrar aqui a gravação. Pronto. Eu acho que no próximo a gente entra no Lacan. Eu acho. Essa promessa tá aí, né? A gente entrou mais ou Não, assim, mas agora eu vou Passado. pegar o texto dele mesmo, né? Que tá aqui, eu vendo que a próxima aqui vai ser a conferência que ele chama A Lógica da Fantasia, 66.